Olá pessoal, nesse bloco 2 da Super Parola com o pastor Luciano Manga, nós vamos falar sobre os desafios de uma adoração comunitária em tempos online, onde cada um está na sua casa. Vem com a gente, logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! Muito bom, pessoal, estamos aqui de volta então para o segundo bloco desta Parola 59 sobre adoração comunitária com o nosso convidado especial aqui, pastor Luciano Manga, direto do Rio de Janeiro. Manga, você estava falando no comecinho da nossa parola a respeito de adoração comunitária e do poder que isso tem, que a adoração tem quando é feita de forma uníssona, né, de forma comunitária, ou seja, com todo mundo agrupado, com todo mundo junto. Mas hoje a gente vive num contexto de pandemia, onde, como você mesmo comentou, a igreja hoje está praticamente online, né? E eu não sei como é que funciona isso no Rio de Janeiro, mas aqui, por exemplo, em Curitiba, em São José dos Pinhais, que é onde eu moro, a igreja tem alcançado uma quantidade maior de pessoas do que o imaginado, do que na época do presencial, né? Paulinho, há um tempo atrás, comentou com a gente também que nos cultos presenciais tinha um número X de pessoas e hoje no online chega a ter quase 3 vezes essa quantidade de gente, né? Agora, a pergunta que eu quero deixar para você agora, para a gente bater um papo, é assim, como é que a gente direciona, como é que a gente provoca uma adoração comunitária a partir do momento que está cada um no seu quadrado, né? Como é que a gente consegue fazer com que as pessoas adorem em unidade, sendo que nós não estamos juntos fisicamente, a gente não consegue se ver, a gente não consegue olhar para a face da outra pessoa do lado e ver ela adorando, e isso fazer parte de um ambiente, né, de uma atmosfera de adoração, que isso somente uma igreja local, um templo físico conseguiria fazer. Como é que você vê esse desafio, Manga, de conseguir alcançar Arthur, uma adoração comunitária no universo online? até deixa eu colocar um adendo à sua pergunta. Eu não sei aí na Vinier como que o Manga está fazendo, mas, por exemplo, domingo agora, né, um adendo a essa pergunta. Domingo agora foi domingo de ceia para nós aqui, online. Então, quer dizer, uma das maiores expressões da igreja como corpo, né, como comunidade, acontecendo nas casas, né? Eu acho que cabe dentro da pergunta cabe dentro da reflexão, aliás, esse adendo, né? Como que a gente consegue isso? Excelente pergunta, Arthur. Por exemplo, a adoração nas igrejas Wiener no mundo todo, né, é um pilar, né? Eu diria que é um dos grandes valores da Wiener é essa questão da adoração. Tudo que nós fazemos está muito focado e muito voltado para a adoração. Então, nos nossos encontros, como eu disse aqui, nós estamos somente online, então a gente enfatiza muito que o momento que nós estamos tendo aquele período de uma adoração através de canções, onde a gente está utilizando a música, que as pessoas possam, naquele momento, não é um momento longo, até porque agora a gente deu uma diminuída, né, por estarmos online. Então a gente tem falado para as pessoas para naquele momento, se possível, elas se desconectarem de outras coisas, porque elas estão muito presas às distrações, né? Você está na sua casa, tem inúmeras distrações, né? Você tem o seu smartphone, às vezes você está com a TV ligada, vendo no YouTube, enfim, é um desafio gigantesco. A concorrência é grande, né? A concorrência é enorme. Você tem as concorrências também. Então, a gente chegou na seguinte conclusão: nós somos isso. O que dá para a gente fazer é isso, e é o que nós vamos fazer.
se as pessoas querem, o que a gente pode oferecer é isso. Então, a proposta nossa de adoração é essa. A gente convida as pessoas para que elas, naquele momento, estejam conectadas, né, através das canções. Por exemplo, você citou, Paulinho, a questão da ceia. Nós também tivemos nesse último domingo. Então, a gente tenta usar de criatividade. A gente pede para o pessoal mandar fotos da mesa com o cálice e com o pão. Aí eles mandam, depois a gente lança as fotos da mesa deles, né? A gente faz isso, a gente tenta usar de criatividade e a gente mostra as fotos. Olha, essa aqui é a mesa da casa da Iraci. Essa aqui, olha aqui, essa aqui é a mesa que foi preparada na casa do Zé Carlos. E a gente vai falando, mostrando. Então fica muito interativo, né? Com as fotos. Agora, uma das coisas, Arthur, que revolucionou o aspecto da adoração no nosso conceito de adoração, é que a adoração, ela gerou uma vida de serviço. O que eu estou querendo dizer? Nós enfatizamos demais a questão do reino de Deus, né? Nós somos uma igreja que falamos demais sobre o reino de Deus, sobre a manifestação do reino de Deus. Então, se o reino de Deus está se manifestando, a gente quer fazer com que mais pessoas façam parte dessa manifestação, e a gente acredita que isso se dá através do servir, né? Então, o que nós fizemos para que as pessoas pudessem fazer com que a adoração ela não ficasse presa à sua casa? Nós fizemos com que elas pudessem servir. Mas eu não posso sair de casa. Não tem problema. A gente vai na rua por você. Então, em meio à pandemia, nasceu o Bendemia. Bendemia foi algo genial. Bendemia foi um termo que a gente usou para acolher aqueles que estão em situação de rua e aqueles que passam fome nas ruas do Rio de Janeiro. Quando eu falo passa fome, eu estou falando das travestis, eu estou falando das prostitutas. Eu não sei se vocês sabem que esses garotos que muitas vezes trabalham no iFood, eles levam comida, mas eles não têm o que comer. E a gente descobriu isso. E a gente levou isso para a comunidade, no sentido que isso é adorar ao Senhor. Essa é a adoração. Né? Uma adoração orgânica, uma adoração genuína, uma adoração que expressa o amor, porque não tem como. Aí a gente vai mergulhar na Bíblia agora. Como é que eu posso amar a Deus se eu não amo meu próximo, se eu não gero coisas para o meu próximo? Não faz sentido. Por isso que não faz sentido eu dizer que amo a Deus e não faço nada por quem está necessitando ainda mais nesses dias. Então isso ficou muito forte, latente no nosso contexto comunitário, aonde aqueles que não podiam ir para a rua podiam fazer comida. Então as senhoras de idade que não podem, têm comorbidade, não, mas elas podem ir para a cozinha e preparar uma sopa. E é o que a gente tem feito há 1 ano e meio. Todo final de semana nós estamos indo, todo sábado. Por exemplo, eu estou aqui com vocês amanhã às 6 da manhã. Eu estou saindo de casa e vou levar café da manhã para quem está em situação de rua. Isso é adoração. Quer entender o que é adoração? Comunitária, genuína, orgânica. É isso. Não é essa performance besta, essa coisa arada de música gospel. Vai cantar pro pessoal lá na rua. Entendeu? Vai expressar
né? Vai visitar as pessoas no leito do hospitalar, vai visitar os idosos nos asilos, vai ajudar as pessoas com as compras delas. A gente tem que ser tomado por essa alegria de servir. Porque o serviço para o qual eu e você não somos chamados é o que traz sentido na existência. Se a gente pudesse pegar a tua fala, é literalmente o sentido de igreja, né? Sair para fora. O eclésia, né? O eclésia. Né? Isso! É tremendo isso que você fala, porque Tiago ele vai falar, mostra-me tua obra, né? Eu mostrarei a minha fé. E aí muitas vezes a gente está só num ambiente religioso, onde a gente está exercendo fé, manifestando fé, mas de verdade a gente não está exercendo a obra. E o próprio Tiago fala, né? Que essa é a nossa religião, que é cuidar dos órfãos, das viúvas. E a gente tem perdido muito isso. Eu estava agora na igreja e aí eu ministrei uma palavra no momento da oferta, e Deus me tocou a respeito de nós ministrarmos a respeito da multiplicação dos pães. E é interessante porque Jesus ele fala assim, né, em Lucas, e vendo a multidão, e naquele momento Jesus ele estava vendo a necessidade de um povo. E naquela necessidade, lá em Gálatas vai dizer que a fé com o amor, ela opera, né? Então Jesus ele foi movido de íntima compaixão por aquelas pessoas que até então foram alimentadas pela palavra, pelos sinais, pelos prodígios, mas agora Jesus ele vê uma necessidade na vida das pessoas. E ali Jesus ele estabelece então um propósito de adoração. Por quê? Naquele exato momento, Jesus ele divide o pão, multiplica o pão, e como ele multiplica o pão? Dando graças. Ele faz um ato de adoração. Aquele momento, ele pega os 5 peixes e os 2 pãezinhos e ele faz um ato sacrificial. Ele faz com que o amor que estava pulsando dentro do coração dele chegasse a tal ponto de que o milagre se manifestasse e todos fossem alimentados. Eu gosto quando você fala a respeito disso, porque veio muito forte isso que você falou com a palavra que foi ministrada hoje. Então, ou seja, será que nós hoje não estamos olhando para a técnica e para a performance, quando na verdade nós deveríamos estar olhando como Jesus olhou para as multidões, e não para a multidão como pessoas, mas multidão das necessidades das pessoas, e ali a gente interagindo com isso, porque o meu Deus, na sua infinita riqueza, há de suprir as nossas necessidades. Agora, como que ele vai suprir? Dinheiro não cai do céu. Isso vai ser através das nossas mãos. E aí, eu sei que nós estamos falando muito sobre a questão de performance, mas muitos de nós, em algum momento, almejou muito um púlpito. E agora a gente começa a olhar e falar assim, não é púlpito. Na verdade, o que eu preciso é eclésia, é sair para fora. Eu gosto muito desse versículo. É me gastar e me deixar gastar. Porque isso é um propósito, é um fim de adoração. O servir por si só, a palavra ministério é serviço. E a gente, na adoração, a gente tem invertido esses papéis. E eu acho que aí é o ponto central do que a gente está falando, né? Ou seja, eu vou adorar servindo. Aquela mulher lavou os pés de Jesus servindo. Então, o serviço, ele atrai a honra e ele também imputa a honra, ele outorga a honra, e essas duas honras, nessa atração, acabam, então, implicando na manifestação da glória do Senhor. Por quê? Quando Jesus ele olha para aquela multidão, há uma necessidade, e a necessidade atrai a glória do Senhor. Aí você vai falar, como que isso acontece? Porque naquela necessidade, 5 pães e 2 peixinhos, Filipe fala, mas só tenho 200 dinheiro aqui. Como que eu vou alimentar todo mundo? Olha o que a adoração faz. A adoração simplesmente se manifesta no milagre. Você estava falando de semana passada, vocês lembram que a gente estava falando semana passada sobre adoração ser um ato de espelhamento de Deus? Né? O que o Manga está falando é exatamente isso, né? Assim, a gente sai de um espaço fechado, e aí a gente vai espelhar Deus em outros lugares, em outras pessoas, para que as pessoas possam olhar para a gente e falar, opa, eu estou vendo Deus nele,
estou vendo Cristo nele. Então, por onde nós passarmos, nós estamos espelhando a imagem do nosso Criador. E quando a gente faz isso, isso se trata de um ato de adoração, né? Adoração, eu fiquei muito grato, assim, pelo que você falou, Manga, nesse sentido, porque a gente tem falado já, batido nessa tecla, e semana passada a gente bateu nessa tecla também, né? A adoração, ela não pode se restringir a um tempo e a um espaço, né? Essa era a discussão que a mulher samaritana teve com Jesus no poço. Ó, a gente tem que adorar aqui ou tem que adorar em Jerusalém? Jesus fala assim, nem aqui nem lá. Então, assim, tem muita gente que está preso a um espaço de adoração dentro da igreja. O momento de adoração é só a hora do culto. E, na verdade, a adoração é muito mais do que isso. A minha vida é uma adoração. A minha vida, ela é um culto prestado, né? O apóstolo Paulo vai falar que a nossa vida, ela tem que ser apresentada como um culto, né? A nossa vida é uma eterna adoração. Eu sei que a gente vai aprofundar sobre isso na quarta semana para falar sobre adoração como estilo de vida, mas o que você falou, Manga, foi muito profundo, assim, porque a gente acaba realmente restringindo a adoração comunitária ao momento em que estamos todos juntos, mas não todos juntos dentro do templo, mas sendo um fora dele. Acho que essa foi a palavra que você deixou aqui, que me marcou bastante. Legal, que bom, que bom. Isso é o que a gente realmente tem buscado, sabe? É o que a gente tem levado as pessoas nesses dias, né? Porque foi dentro da sua pergunta, né, Arthur? Nesse contexto no qual nós estamos inseridos hoje, uma maneira de mobilizar, uma maneira de fazer com que a coisa se torne realmente real, é fazer isso. É fazer isso. Enquanto o Manga falava, Deus me trouxe no coração um texto que é exatamente o contexto daquilo que o Manga testemunhou para nós. Gente, olha, o povo de Deus voltando da Babilônia, né, os primeiros sendo libertos quando a Babilônia cai diante dos persas, e aí a gente tem lá a primeira grande celebração do povo, o povo reaprendendo a fazer culto, e ainda nem todos eles, que é quando Neemias lê a lei, Esdras lê a lei ali em Neemias capítulo 8, e aí o povo começa a prantear, o povo já não sabia mais adorar, o povo não sabia fazer culto, eles estão reaprendendo isso, né? E ali no 8, a partir do verso 10 de Neemias, a palavra diz, né, que Neemias disse para o povo, agora vão, comam, bebam o que vocês tiverem de melhor e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é dia consagrado ao Senhor, portanto não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram o povo, dizendo, acalmem-se, porque este dia é dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, para beber e para mandar porções aos que nada tinham para fazer, com uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que foram explicadas. O resultado da palavra de Deus no povo, que está reaprendendo, que está saindo de um contexto de escravidão e já mergulhando em uma adoração que proporciona serviço. Puxa vida, eu tô alimentado aqui. Uma outra coisa que eu acho que a gente pode até para encerrar esse segundo bloco aqui, que a gente vai chegar no final dele, Manga, você falou uma coisa que me despertou uma outra questão aqui, né? Quantas vezes a gente vê, quando a gente fala de comunidade ou de uma adoração comunitária, gente que entra no reboque, vamos dizer assim, né? Eu entro no meio da multidão, então a minha expressão, ela não é uma expressão individualmente com iniciativa, porque eu sempre vou no reboque de alguém. Então eu tenho meu tempo de adoração baseado na banda ou baseado na performance de A, de B, de C, enfim. Eu entendo que esse tempo de pandemia, esse tempo de sair das quatro paredes, né, e de fazer esses projetos na rua,
provocou com que as pessoas tivessem a necessidade de ter iniciativas individuais de adoração também. Cada um teve que começar a edificar os seus próprios altares pessoais de adoração, né? Acho que chega um tempo que você fala assim, não, chega de usar sempre o altar dos outros. Está na hora de eu começar a levantar os meus próprios altares de adoração e me mover nessa direção, né? Acho que essa é uma grande sacada do que você falou também. Bom, nós vamos chegar aqui então no final desse segundo bloco, dessa parola especial sobre adoração comunitária com o pastor Luciano Manga, e eu quero deixar aqui o desafio para, se você não assistiu ainda o primeiro bloco, que você faça isso, corre lá no Instagram, no Facebook e também no YouTube, assista a primeira parte dessa parola, e agora nós vamos nos preparar para o bloco final da nossa parola 59. Esperamos você já já. Fica com a gente, até o próximo.